Boa noite a todos e a todas. Vamos iniciar mais essa noite de palestras do Amarte, do 12º Amarte. A Sônia, que coordena aqui o domingo, e o Vitor, que é o coordenador do Amarte, pediram para que eu fizesse a abertura e apresentasse o palestrante. No final, aí nós faremos o sorteio, né? O Vitor vai fazer o sorteio, o Dorvaninho vai fazer a prece, como nos outros domingos. Nós temos um recado da casa em relação aos cursos para 2018. A casa tinha, alguns anos atrás, 3 cursos. Agora, em 2017, a gente estava com 10 salas de estudo, né? E para 2018, devemos ter 12, né? Mais 2 salas de estudos. Provavelmente na primeira, segunda semana de janeiro, vocês verão aqui, como todos os anos, um banner com os dias, horários e os livros que estarão sendo estudados. Basicamente, né, os dias de estudo é segunda, quarta, quinta e sábado à tarde. Segunda, quarta e quinta à noite e sábado à tarde tem também cursos, né? Abrimos há 2 anos esses cursos de sábado justamente para quem trabalha e estuda, não tem possibilidade, né, da vinda nas noites da semana. Então, nós não vamos falar de todos os dias e horários, porque vai ficar difícil até lembrar. Mas tem um folder da casa, se alguém não tem esse folder ainda, nós pode pedir para a Flávia, que tem pequenas mudanças, né? Ele foi feito ano passado, mas basicamente tem todas as atividades da casa. Tá? Então, se vocês quiserem levar para saber o telefone, para saber os dias que tem atividade de passe, evangelização, mocidade, visita, enfim, todas as atividades da casa estão ali no folder. É que de um ano para o outro muda um pouquinho os cursos, né? Um curso que é numa quarta vai para a quinta, só esse detalhezinho aí. O restante está tudo ali. É isso, né, Roberta? A Roberta, que é a presidente da casa, acho que o recado da casa é isso daí. Então, nós faremos a prece e depois nós passaremos a palavra para o Roberto. Todas as vezes que nos reunimos para qualquer atividade, seja ela espírita ou não, deveríamos iniciar com uma prece. A prece eleva o nosso padrão de pensamento, de sentimento, e nos coloca, então, em melhores condições para a realização da tarefa. Também nos torna mais perceptivos à boa influência dos amigos espirituais. Sendo então uma atividade espírita, a prece nos liga a estes irmãos que aqui estão, que chegaram antes de nós e que estão já trazendo energias positivas, salutares, ao equilíbrio do nosso organismo físico e também ao equilíbrio espiritual. Permita, Jesus, que a noite seja como todas as noites, quando nos reunimos em Teu nome, devem ser, de aprendizado, de muita alegria, de harmonia. Quando nós tivermos em nosso planeta mais grupos se reunindo para estudar, para orar, para trabalhar no bem, com certeza estaremos em um mundo muito melhor, porque assim se produz luz e esta luz ilumina o caminho de todos. Muito obrigado pela oportunidade de aqui estarmos e que muitas vezes em nosso caminho sejamos merecedores de oportunidades iguais a esta. Que assim seja realmente. Bom, apresentar o Roberto é fácil, né? O Roberto é conhecido porque já esteve aqui fazendo palestra, mas ele é muito conhecido pelo seu trabalho lá em Catanduva, não é? A casa espírita que ele coordena, que fundou e dirige, tem um anexo, né? A escola é um anexo da casa, né? Então, tem um anexo que é uma escola espírita, não é? E o Roberto também tem um estreito contato com o Divaldo Pereira Franco, e todos os anos traz o Divaldo a Catanduva, e nós aqui de Bebedouro, nos últimos anos, temos montado caravanas para ir assistir o Divaldo lá, e as pessoas que lá estão, então,
conhecem também o Roberto como anfitrião do Divaldo, né? Aliás, este trabalho, tanto a casa quanto a escola, foi inspirado pelo Divaldo, né? Pela Joana de Ângeles e pelo Divaldo, inclusive o nome, né, da Casa Espírita e da escola é em homenagem a estes dois grandes amigos do movimento espírita, um encarnado e a outra desencarnada. E a melhor forma de continuar essa apresentação é ouvindo o Roberto, que vai trazer a mensagem, né, ligado ao tema do 12º A Marte. Bom estudo para todos nós. Nossa boa noite a todos, que Jesus nos favoreça, nos ilumine, que o ambiente de paz que se forma nesta augusta casa possa favorecer todos aqueles que estão em nossos pensamentos e sentimentos, notadamente aqueles que estão passando por provas, por dores, que todos sejam de alguma forma tocados por esse ambiente e restabelecidos, se merecido for. Nós estamos muito felizes com o convite, não é, do Vitinho. Aliás, o Vitinho tem o mesmo nome do meu filho, apesar que o meu filho tem 5 anos, e o Vitinho deve ter uns 4, pelo dinamismo, né, Vitinho? Pela disposição. E quando nós fomos falar lá em Taílva, aí nos falaram que o Vitinho era ligado no 220. Falei, você precisa conhecer o meu. O meu é no 440. Ainda ontem, Edmir, foi muito interessante. Nós fomos num sítio nosso e, chegando lá, o administrador não estava, portão fechado. Aí eu falei para ele, Vitinho, vamos varar a cerca, né? Ele falou, mas que é isso? Eu falei, eu te ensino. Fomos lá, fio de arame farpado, falei, você ergue aqui para o pai, que o pai vai passar para o lado de lá. Conforme eu fui passar para o lado de lá, com essa preponderância minha, eu enrosquei na cerca, nem ia para cá, nem ia para lá. E ele começou a rir e soltou o fio. Quando ele soltou o fio, foi aquela lambada, uma camiseta nova, que a minha mulher, quando eu cheguei, ela quase me matou. Aquilo fez, né? Cortou a camiseta. Aí eu falava, segura, e ele não conseguia segurar, porque ele ria, né? Eu falei, esse é o Vitinho, né? Esse é o Vitinho. Mas sempre é uma alegria estarmos aqui com vocês, né? Eu estava perguntando até do aniversário da casa, né, Edmir? 109 anos? Vai fazer 110 ou 109? 110 anos, que maravilha, né? Muito bem, nós trouxemos um pequeno filme para vocês assistirem, e é bem interessante, e logo após nós retomamos. A gente estava falando com uma amiga nossa, a Beth, e a minha filha Anitta perguntou para a Beth, os seus filhos te acham bonita? E a Beth não tem uma autoestima muito elevada e disse, eu acho que não, acho que eles me acham feia. E aí a Anitta perguntou, mas você diz eu te amo para eles, você abraça eles? Porque isso faz toda a diferença para uma pessoa nos achar bonita. E eu achei super bonito isso, quando a minha filha meio que sacou isso, que o eu te amo tem poder. Uma das vantagens de trabalhar em casa é que eventualmente eu estou de tarde em casa, ela está fazendo o tema e eu estou trabalhando, escrevendo, e às vezes ela grita lá do quarto, pai, te amo. E tipo, é a melhor coisa de se ouvir, cara. É muito poderoso. São só 3 palavras, mas as pessoas têm medo delas. São só 3 palavras, mas a gente não percebe como elas são poderosas. Como um eu te amo muda vidas. Eu me lembro quando eu falei pela primeira vez para minha madrinha no telefone, eu falei, eu te amo. E aquilo foi super impactante para ela. Ela passou, todas as vezes que a gente se fala por telefone hoje, ela fala, eu também te amo, eu também te amo. Muitas vezes ela não tinha ouvido e ela não falava, porque a gente só dá o que a gente recebeu um dia. Eu me lembro quando eu comecei a namorar a minha esposa, Ana, e eu falava, eu te amo. E aquilo era poderoso e aquilo nos deixou mais próximos. A coragem de dizer eu te amo nos deixou mais próximos e fortaleceu o nosso relacionamento. Eu me lembro uma vez que a Anitta estava
com o pai da Ana, o meu sogro, e disse: eu te amo, vovô. E eu acho que o meu sogro nunca tinha ouvido isso, cara. E ele começou a chorar. E aquilo foi muito forte para ele. E ele tentou começar a falar para os filhos: eu te amo. Mas não conseguia. Ele tentava falar, mas ele ficava constrangido. Ele achava bobo. É que o eu te amo é tão poderoso que as pessoas têm medo. O meu sogro morreu sem falar eu te amo para os filhos. Eu tenho certeza que ele se arrependeu disso. O eu te amo, ele constrange. O eu te amo, ele liberta. O eu te amo tem poder. E nunca é tarde para começar a praticar. Eu te amo. Né? Me lembro bem quando nós tínhamos por volta de 16 anos, Edmir. Teve um palestrista que veio, se eu não me engano, do sul do país, o Dr. Alexandre Sec. Já ouviu falar dele? E aí, ele é um grande neurologista, estava dando os primeiros passos quanto à física quântica, quanto à interação do espírito com a matéria. Estava traçando os primeiros parâmetros dentro da doutrina espírita, que versava justamente sobre a parte cerebral, a parte da epífise, com o espírito, com a mediunidade, e ele teve a oportunidade de escrever vários livros. E quando ele chegou em Catanduva fazer a palestra, era um domingo de manhã. Nós éramos jovens, tínhamos por volta de 15, 16 anos, frequentavam também a nossa casa-mãe, que era o Amor e Caridade, e nós estávamos lá com a juventude toda, justamente para beber dessa sabedoria que ele iria falar sobre o cérebro, sobre essa interação espírito-mente, espírito-corpo, já que ele estava lançando as primeiras luzes sobre o tema. Logo após, nós tivemos outros tratados, outros livros, o próprio Divaldo, através da nossa querida Joana, lançou a coleção psicológica, né? E aí nós sentamos tudo na primeira fileira, todos fazíamos parte da mocidade espírita. E me recordo muito bem que de todos aqueles jovens que estavam sentados, praticamente se fundou 4 ou 5 casas, né? Porque o Chico dizia que se a gente não espalhar os mourões, não cerca o pasto, né? Muitas vezes dá uma pequena ruptura numa casa, sai algum grupinho e já forma-se outro, né? E o trabalho continua. Então, nós estávamos lá e desse grupo saiu praticamente 4, 5 casas espíritas em Catanduva. E nós estávamos esperando justamente o início da palestra dele, que ele colocasse tudo aquilo que ele trazia nas suas assertivas, nos seus livros. E ele iniciou a palestra. Chegou de frente de todos e começou assim: eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Nós ficamos tudo de boquiaberto. Um tema de amor, quando se esperava um tratado psicológico, psíquico, neurológico, um tratado científico da doutrina. E aí, então, ele iniciou a palestra recitando o verbo amar. E, a partir daí, ele foi fazendo determinadas colocações que justamente nos traz essas recordações felizes e também essas possibilidades que o amor nos oferece. Falar eu te amo é muito difícil, diz o filme. Amar também não é fácil. Principalmente aquele amor incondicional que nós tivemos no exemplo salutar e elevado de Jesus. Como diz, amar como Jesus amou é muito difícil. Mas se nós não exercitarmos, se nós não nos sensibilizarmos com o amor, a cada momento, a cada dia, se torna um pouquinho mais difícil. Nós não estamos falando no amor incondicional, aquele amor que a gente praticamente se doa por inteiro.
Mas nós estamos falando em pequenos exercícios, em pequenas parcelas que nós podemos distribuir e que nos fazem muito bem. Amar é bom. Amar alimenta. Amar traz felicidade, traz alegria. Amar nos coloca de uma maneira elevada que praticamente o mal pouco nos atinge. Quando a gente ama, nós criamos um invólucro tão lindo, tão bonito, que não tem outra forma senão contagiar aqueles que se aproximam de nós. Também com os nossos 16 anos, nós tivemos a oportunidade de conviver muito com o Chico, você também, né, Edmir? Íamos costumeiramente em Uberaba, o homem amor de todos os séculos, né? A maior antena psíquica que o mundo já viu. O Chico era todo amor. Não tinha como você aproximar-se do Chico sem sentir aquela vibração amorosa, porque o amor, ele expande-se de tal forma e ele contagia de tal forma que por mais que nós estejamos fechados em nós acabamos por receber. Acabamos por ser tocados pelo amor. Então, se aproximar do Chico sem chorar já era um grande feito. Já era um enorme feito, porque muitas vezes você queria ter um diálogo com ele, e ele se abria a esse diálogo receptivo e amoroso, e a gente não conseguia falar. E naquela época a gente tinha vergonha de chorar. Não é? Por quê? Porque recebíamos aquela educação equivocada do passado, que dizia que o homem não chora. As mulheres já choravam mais à vontade, as moças, mas os homens tinham dificuldade de disfarçar. Até hoje é isso, né? A gente está assistindo um filme que toca o nosso coração, está lá do lado da esposa, a esposa já está com um lençol enxugando as lágrimas, né? E a gente precisa disfarçar, não é? Precisa dar uma disfarçada. Eu, qualquer hora, vou perder essa vergonha. Eu vou chorar de soluçar alto. Gostou, gostou. Não gostou, já chorei mesmo. Não é? Então, chegar perto do Chico sem chorar já era muito difícil. Nós vimos tantas cenas nesse sentido. Quantas emoções nós sentimos. Por quê? Porque esse amor envolvia-nos de tal forma, num sentimento que a gente não tinha explicação. A grande Madre Teresa de Calcutá, quando foi receber o seu título da paz, Prêmio Nobel da Paz, sabendo das dificuldades que nós tínhamos em amar, e temos a mesma dificuldade nos dias de hoje, e sabendo que essa dificuldade era do mundo todo, ela, quando chegou para receber o Prêmio Nobel da Paz, o mundo inteiro estava voltado para ela. O que ela teria para falar para a humanidade? Ela que praticou a caridade, o amor em ação, em todos os momentos da sua vida, do seu trabalho. O que é que ela poderia falar? O que é que ela podia dizer e tocar os nossos corações? Talvez ela fosse fazer um discurso desses que arrebata multidões. Mas o mundo queria saber o que ela ia falar. E ela, ao apanhar do título do Prêmio Nobel da Paz, olhou a todos e a todos, olhou bem a mídia, as televisões que estavam filmando ao vivo, online, e disse-nos somente: voltem para os seus lares e amem as suas famílias. Por quê? Porque é muito difícil a prática do amor no dia a dia. É muito difícil nós levantarmos da nossa cama com a intenção de amar. Vocês já repararam nisso? Como é difícil nós acordarmos de manhã com o firme propósito de amarmos o nosso semelhante. Nós acordamos preocupados com N coisas, com o horário, com o café, com o trabalho que precisa realizar-se, enfim, com tudo. Mas
não acordamos com as nossas possibilidades de amar e de aumentar esse amor por todos aqueles que nos rodeiam. Ele era um jovem que queria amar. Ele era um jovem que era distinguido por ser um atleta. Ele era um corredor de bigas, à época de Jesus. Bigas é aquela pequena carroça puxada por cavalos velozes. E ele era um exímio corredor. Era um exímio corredor. Mas trazia a alma, trazia o seu íntimo, premido por uma dor, por um vazio, que ele mesmo não sabia explicar o porquê sentia tudo isso. Tinha tudo. Uma noiva que o amava, as melhores parelhas de cavalos da época, que ele mesmo criava, pais que lhe adornavam com joias, com vestimentas, com distinção e com poder. Era muito amado e era muito estimado por todos da família, inclusive pelos seus servos, a quem ele tratava com desvelo, com amor, com carinho. Mas intimamente, ele sofria, porque efetivamente ele não tinha dentro de si aquilo que ele gostaria de ter, aquele apaziguamento espiritual. Esse jovem um dia, quando estava escovando um dos seus cavalos favoritos, ouviu de um dos tratadores, de um dos cavalariços, dizer que o Messias haveria de estar às cercanias. E ele aguçou a sua atenção. Porque o tratador, pessoa humilde, porém muito generosa, falava com tal entusiasmo dele, desse Messias, desse Salvador, que ele foi também atraído pelo relato daquele jovem. E aí, de uma maneira quase que humilde, claudicante, ele se aproximou deste seu funcionário e perguntou: de quem falas? E aí, o cavalariço abaixou a cabeça, envergonhado, já que se tratava de colocações íntimas que ele fazia com outro cavalariço. E ele então só respondeu: eu falo do Nazareno. E aquilo parece que tocou-lhe profundamente. Nazareno. E ele indagou do cavalariço: mas quem é? Dizem, meu senhor, que ele faz cura, que ele abençoa, que ele fala, e que o seu verbo é um verbo divino, e que ele vai ser o grande libertador de todos os povos. Aquele jovem ficou tocado por aquela narrativa. Ele que houvera estado com inúmeros doutores da lei, sacerdotes das diversas religiões, que havia ouvido os sermões, as pregações, as colocações nas sinagogas, não teve tanta atração e tanto despertar como ele teve quando aquele cavalariço humilde, aquele tratador humilde, falou com os olhos radiantes, com a alma em júbilo daquele Nazareno. E ele pensou consigo: quem é esse homem que é capaz de tocar uma pessoa humilde e faz com que ele perca a vergonha e fala com tal eloquência, sem nenhum pudor, sem nenhum medo? E ele então sentiu dentro de si uma vontade imensa de conhecer esse Nazareno a quem aquele jovem tratador se referia. E continuando as suas indagações, ele perguntou: e quando ele estará aqui? Ele estará no monte tal, no dia tal, no findar do dia. E o jovem afastou-se lentamente, pensativo, e ficou pensando o que é que ele poderia encontrar nesse Nazareno. O que é que ele poderia oferecer-lhe? Ele já tinha tudo: os melhores cavalos, os palácios do pai, o amor da noiva, o aplauso da multidão quando ele corria e ganhava, porque ele era um grande vencedor, um grande campeão.
O que é que aquele homem poderia lhe oferecer que ainda ele não tinha? E ele mesmo se responde. Ele poderia oferecer-me a paz que eu busco, o carinho que eu espero da própria vida e do próprio sentimento que eu carrego dentro de mim. Eu queria entender esse vazio, eu queria entender essa distância que eu tenho de tudo e de todos, apesar de estar com todos. Eu me sinto só, absolutamente só em meio a todos. E aí então ele se propôs, através de uma decisão inaudita, que ele ia ao encontro desse Nazareno. O que é que poderia lhe acontecer? O que é que ele poderia lhe oferecer? Mas bastava ir. Bastava ter com ele alguns segundos e logo retornar para a sua amargura íntima. E assim o fez. Naquele dia, naquela tarde, ele ansiosamente esperava a cada minuto o horário previsto. E foi se dirigir ao monte, vestindo roupas humildes, passando despercebido na multidão. E como ele chegara cedo, ele se colocou logo à frente. E percebeu que rapidamente uma multidão de esfomeados, de necessitados, de doentes, de toda espécie de pessoas que sofriam, juntou naquele monte. Quando, de repente, ao olhar um pouco mais à frente, ele percebeu que a multidão se movimentava. E à frente dessa multidão, ele percebeu um homem que tocou tanto o seu coração, que ele não tinha explicação para aquilo. Ele não era capaz de entender, o seu coração palpitava dentro de si, algo novo parecia que brotava. E quando esse homem foi se aproximando, ele ficou embevecido. Era um homem simples, mas o seu olhar, a sua cabeleira espalhada nos ombros, o seu modo calmo, generoso e amoroso a dirigir-se a todos aqueles que tentavam lhe tocar, tentavam se aproximar dele, trouxe ao seu coração algo que ele jamais sonhara sentir. E aí então o grande Nazareno, Jesus da Galileia, abriu a boca e começou a recitar o sermão das bem-aventuranças. E daqueles lábios maviosos, como diz Amélia Rodrigues, porque esse conto está no livro As Primícias do Reino, e daqueles lábios maviosos começou a sair uma melodia que entrava pela sua acústica e morria no seu coração. Ele começou a ficar elevado, tocado, e não queria jamais que aquele instante mágico, aquele momento único, pudesse cessar, porque naquele instante, naquele momento, ele descobriu o sentimento do amor. O que era amar efetivamente? O que era amar de tal forma que aquilo saísse dentro de si e ia ao encontro daquele que o amava muito mais, devolvendo-lhe as palavras, o sermão da bem-aventurança. E ele ficou tocado. Lágrimas começaram a escorrer pelos seus olhos. E ele, se dando conta daquele choro que ele não conseguia sopitar, ele ficava então mais aturdido: o que é que está acontecendo? E começou a pensar nos deuses, começou a pensar na sua mãe, no seu pai, na sua noiva, naqueles que conviviam conosco, pensando: que momento amoroso é esse que todos deveriam estar aqui para comungar comigo dessa amorosidade, dessa elevação de almas. Sem dúvida, ele era um espírito preparado para isso.
Sem dúvida, ele trazia experiências de vidas transatas, e trazia dentro do coração esse sentimento já solidificado. Jesus, através das palavras, somente regou esses sentimentos para que esses sentimentos pudessem borbulhar numa roupagem, numa crescente amorosidade. E aí ele ficou até o fim, ouvindo o mestre. Não queria que terminasse. Quando Jesus terminou de dizer o sermão da bem-aventurança, aos poucos as pessoas foram se afastando e ele se aproximou de Jesus. E naquele momento, naquele instante, aí então ele sentiu muito mais amor, porque os olhares dele e de Jesus se cruzaram. E Jesus, conhecendo a angústia que ia na sua alma, e sabendo da amorosidade que ele tinha, permitiu que ele se aproximasse, e ele se aproximou. E aí então Jesus indaga: o que queres de mim? Senhor, eu sinto no meu peito um vazio. Eu sinto uma vontade de amar, mas não sou capaz. Eu sinto algo, Senhor, que eu não sou capaz de descrever. E aí então Jesus disse-lhe: e tu que fazes? Eu sigo a lei, sigo a religião dos meus pais, faço os sacrifícios no templo. E Jesus disse-lhe: então, vá, distribua tudo que é teu, negue a si mesmo e siga-me. Ele tomou um choque. Ele queria segui-lo. Ele queria estar com ele. Porque ele mesmo havia acrescentado: Senhor, eu quero estar contigo, então vá. Distribua tudo que é teu. Negue a si mesmo e siga-me. Jesus já sabia que ele não estava preparado, mas o convite haveria de ecoar e envolver aquele coração faminto. E ele imediatamente pensou na noiva. Como ele poderia deixá-la? Pensou nos pais, como ele poderia abandoná-los? Pensou na multidão que haveria de aplaudi-lo, porque no outro dia, no fim da tarde, ele disputaria a reta final do campeonato de bigas. Ele meneou a cabeça, não querendo enfrentar mais o olhar doce, porém responsável de Jesus, e foi afastando pouco a pouco. Ao dizer de Joana de Ângeles, aquele que conhece Jesus por um instante não pode dizer ser mais o mesmo. Aquele que conhece a doutrina espírita, remata Emmanuel, por uma semana, também não pode alegar ignorância e dizer ser o mesmo. Porque a transformação se dá de tal forma, e essa transformação vem de dentro para fora, que não há como nós sermos o mesmo. Apesar dos nossos defeitos, apesar do nosso egoísmo, do nosso orgulho, e apesar das repercussões dos nossos erros de vidas passadas, não dá para pensar que nós somos mais o mesmo, porque algo muda em nós. Algo se estabelece em nós de maneira totalmente diferente. E isso é a figura maiúscula do amor estabelecendo-se em nosso coração. Ele desceu o morro, a montanha, chegou em casa de cabeça baixa, taciturno, sem conversar, sem ânimo. Os pais estranharam, a noiva estranhou. Os auxiliares dos cavalos também estranharam, porque ele não veio dar o boa noite aos seus cavalos, que ele amava tanto. Recolheu-se. Queria estar com ele mesmo. Queria rever aquela cena, rever aquele instante na acústica da alma. Queria pensar novamente e ouvir novamente aquela voz maviosa daquele sermão e daquele convite. E ele não queria por nada que isso escapasse das suas mãos.
Ele queria acalentar de encontro ao peito tudo aquilo que ele houvera ouvido há poucos instantes. Não conseguiu dormir. De maneira nenhuma. A cada momento, uma frase de Jesus ecoava no seu coração, na sua lembrança. A cada momento, ele pensava e refletia em tudo aquilo que Jesus falara, repercutindo nele, fazendo com que as suas íntimas fibras do coração vibrassem nele intimamente. Amanheceu, ele, como pôde, preparou-se para a corrida do poente, viu os cavalos, passou a mão em cada um deles. Os cavalos quase que magicamente perceberam, porque o animal tem uma sensibilidade muito grande. Perceberam que ele não estava bem, ou melhor, que ele estava diferente. Mas a multidão o aguardava, a noiva incentivava, os pais estavam na tribuna, e ele não poderia faltar. Era a última corrida, era a corrida de final de campeonato, ele mais uma vez seria vencedor do campeonato. E aí então, chega o momento da largada, ele sobe na biga, empunha as rédeas, mas percebia que algo novo havia lhe tocado o coração. Não sentia os pés, não sentia as mãos, não sentia as rédeas, e de repente foi dada a largada. E ele percebeu então que ele estava correndo completamente diferente das outras vezes. Parece que ele flutuava, que ele se elevava acima da biga, acima dos cavalos, como asas poderosas, como se asas poderosas pudessem erguê-lo. E aí então, dentro daquela ironia que o destino reserva para os grandes mártires da vida, ele, ao virar a primeira curva, por não estar concentrado e não dar o comando certo para o cavalo guia, que é o cavalo que conduz o restante, ele vira a sua biga, cai ao solo e é destroçado pelos cavalos que vêm na retaguarda. Rapidamente, aquela espécie de enfermeiro, quando passa os cavalos, recolhe-o. E ele, já nos estertores da morte física, ver agigantar-se diante de si uma luz luminosa, uma luz que irradiava e ao mesmo tempo acalentava. E à medida que essa luz foi criando forma, ele viu que era Jesus, o Nazareno, aquele do sermão das bem-aventuranças, aquele que havia lhe pedido para distribuir tudo, negar a si mesmo e segui-lo. Ao ver Jesus, ele então sente na alma o verdadeiro amor. E Jesus só lhe diz: negue a si mesmo. E a partir daquele momento, ele nega a si mesmo, porque percebe que o amor de Jesus, e para amar com Jesus, é preciso que nós nos neguemos. Porque Jesus já nos afiançava: amar ao próximo, em primeiro, como a si mesmo. E talvez a grande descoberta que ele fez naquele momento, no seu momento de desencarne, é que o verdadeiro amor, esse amor que alimenta, que supera, esse amor que nos dá a sustentação da vida, é justamente o amor que nós entregamos. Porque o grande Emmanuel diz: nós só temos o que damos. Aquilo que entregamos é nosso. Aquilo que recebemos, meramente nós somos capazes de administrar. E aí então aquele jovem foi arrebatado para a espiritualidade, nos braços amorosos de Jesus, e nós vamos pensar por nosso turno, por nossa vez, um pouco daquilo que Jesus falou para aquele jovem, que poderia falar para qualquer um de nós.
Jesus faz uma colocação imperativa. E ele continua fazendo essa colocação imperativa desde há 2000 anos atrás. Vá! Mas nós temos tanta dificuldade em ir. Nós temos tanta dificuldade de aceitar essa orientação sublime que Jesus nos dá. Ir, quando nós não temos ou julgamos não ter forças. Ir, quando a preguiça nos convida a ficar na cadeira diante da televisão. Ir ao encontro daquele que está sofrendo, quando nós começamos a pensar, mas eu já fiz tanto, eu já ajudei tanto, e de nada adiantou. Vá. Talvez seja uma das orientações que Jesus nos der mais difícil de ser seguida. Mais difícil. Vá. Difícil. É muito difícil. Nós estamos aí no século 21 e ainda não aprendemos a ir. Temos dificuldade. Então, quando Jesus diz para o jovem, vá, ele sabia toda a resistência que havia dentro dele. A mesma resistência que nós temos passado 2000 anos. Nada mudou. Se Jesus vier aqui nos dizer, nos convocar a falar, vá, difícil. Distribui tudo o que tens aos pobres. Aí então, aí é difícil, hein? Porque nós nos colocamos sempre como os mais pobres dos pobres. Porque nós não podemos ceder, não podemos abrir mão. Nós somos mais pobres. Quando se fala em doação, em caridade, é difícil. Não é? Nós nos colocamos como necessitados. Eu não vou dar isso que eu preciso. Não vou dar aquilo que vai me fazer falta. Né? Eu costumo dizer sempre do regime, né? Hoje também vou falar outra vez do regime. Quando a gente abre o guarda-roupa e vê aquelas camisetas assim, ó. As calças assim, ó, pequenininho. E a gente não doa, né, Vitinho? Falar, eu vou emagrecer e vou entrar nessa calça. Deixa passar as festas de fim de ano. Né? Deixa passar as festas de fim de ano que eu vou fazer um regime e vou começar segunda para parar na terça. Né? Então a gente não dá. Não é verdade? Não, isso é minha mãe que deixou para mim. A mãe está do lado de lá gritando, doa! E nós estamos aqui, segurando firme. Isso foi da minha mãe. Vai que um dia alguma neta minha vai usar. Aquelas roupas de antigamente, elas não querem nem passar perto. Né? Mas a gente fica retendo. Não, eu vou fazer esse regime, eu vou entrar nessa calça. Né? Olha o meu vestido de casamento. Onde eu vou entrar nele? Deus meu. Né? Fala a verdade. Tem gente que tem um vestido de casamento guardado até hoje. Faz 50 anos que casou e está lá ele dentro da mala. Né? Já lavou umas 30 vezes para ele não amarelar, né? Eu lembro que a minha tia fazia isso. Eu vou lavar meu vestido de noiva. Passava a tarde inteira lá esfregando, coitado. Doa isso para uma pessoa que não pode comprar um vestido de noiva. Tá certo que é antigo, mas a pessoa faz leva lá numa costureira e dá uma remendada aí, sei lá o que é que pode fazer para melhorar, não é? Mas fica lá lavando. Não vou dar, não vou dar essa caixinha, porque minha mãe põe o remedinho dela aqui. Para, gente. Não é verdade? Nós somos assim. Nós somos assim. E quando mexe numa coisa nós, a gente sabe na hora. Isso aqui não está fora do lugar. Né? Quem mexeu nas minhas coisas? Né? É exatamente assim. Então Jesus nos diz, vá, ninguém vai.
doe tudo que é teu, ninguém doa, e segue-me. Aí então, Jesus, olha, vai indo na frente que depois eu vou. A gente se encontra lá, não é? A gente se encontra lá na frente. Quando o senhor chegar lá, dá uma esperada, uns 50, 60 séculos que eu chego, não é verdade? É justamente a nossa forma de pensar, melhor, a nossa forma de sentir. Então aquele jovem, ele foi tocado por aquilo que costumeiramente nós temos buscado. Ser tocado por esse sentimento amoroso. Ser tocado por esse sentimento que faz que a gente fique desprovido das coisas materiais, que a gente não retenha, que não se apegue, que não se amesquinhe. Ainda semana passada, aconteceu um fato muito doloroso lá em Catanduva. Uma menina de 6 para 7 anos pegou uma bactéria e não teve quem a salvasse. Ela foi indo, definhando, foi para a UTI e desencarnou. E a mãe, desesperada, porque foi segurando a filha, e a filha foi desaparecendo por entre os dedos. A mãe, desesperada, me chamou e perguntou-me assim: Roberto, o que eu faço com a minha dor? E eu gostaria de estender essa pergunta para todos. O que é que nós fazemos com a nossa dor? Porque ninguém está livre dela. E todos nós temos passado as nossas dores. E ela perguntou-me: o que é que eu faço com a minha dor, Roberto? E inspirado pelos mentores espirituais, eu respondi-lhe: substitua a sua dor pelo amor. Ela parou uns instantes, ficou pensativa, refletindo, e falou: como eu não havia pensado nisso? Porque eu tenho alimentado a dor da separação, mas não tenho alimentado o amor que eu tenho por ela. Eu tenho chorado a dor, mas não tenho chorado o amor. Eu tenho me emocionado pela dor, mas não tenho me emocionado pelo amor. Essa é a nossa dificuldade. Substituir a dor pelo amor talvez seja o nosso maior desafio, porque a dor dói. A dor dói muito e dilacera. Colocar dor, colocar amor em meio à dor, precisa um esforço, mas muito grande. Mas vale a pena amar. Vale a pena dizer eu te amo. Vale a pena disputar o privilégio de amar, como nos diz Joana de Anjos. Dispute o privilégio de amar. Se a pessoa não te ama, o problema é dela. Mas se você não ama, o problema é seu. E aí é momento de preocupar-se. O filminho é simples, mas é tocante. Nós temos dificuldade de falar eu te amo, né? E aí eu vou voltar ao Vitinho também, outra vez. Eu costumo dizer para ele: ô Vitinho, você sabe de uma coisa? Ele fala: sei, que você me ama muito. Entendeu? Então ele está ouvindo a palavra amor desde pequeno, como os outros irmãos também ouviram. Vitinho, você sabe de uma coisa? Sei, que você me ama muito. Nós precisamos fazer esse trato, principalmente com o marido, né? Marido, você pode, a hora que a gente estiver assistindo o jogo de futebol e o time estiver perdendo, você fala para o marido assim: sabe de uma coisa? Não sei e nem quero saber. Não me atrapalha, né? Mas mesmo assim a gente insiste: eu te amo muito. Lá pela 100ª vez ele vai ouvir. Não é verdade? Ele vai ouvir. E fala: não é que essa mulher é teimosa e me ama?
Mas antes ela é teimosa. Hã? Não é verdade? Então é difícil amar. É difícil falar eu te amo. E é difícil sentir esse amor e amealhar esse amor dentro de nós. A doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa, para terminar, nos concita ao amor a todo instante. Todo trecho, todo livro, toda palestra, tudo aquilo que nós ouvimos, está o amor presente. Em todo momento está o amor presente da doutrina espírita. E quando o grande Paulo de Tarso falou do amor em ação e transformou o amor em prática da caridade, nós então entendemos a elevação do amor através dessa vivência da caridade e do relacionamento da fraternidade. Então, essa semana que todos nós estamos falando de amor aqui nesta augusta casa, tem que nos desafiar de tal forma que nós amemos cada vez mais. Amar como Jesus amou. É difícil, mas ele nos disse: vós sois deuses, vós podeis fazer o que eu faço, e até muito mais. Se ele disse isso, então eu posso amar que nem ele. Que nem ele diz, eu e o Pai somos um só. Não, se ele diz que ele e o Pai somos um só, e falou que eu posso fazer o que ele faz e muito mais, eu e o Pai também somos um só. Ele jamais haveria de concitar-nos a ser aquilo que nós não teríamos capacidade de ser. E sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Se ele fala que nós podemos ser perfeitos, para ser perfeito, precisa amar muito. Precisa amar muito. E nós temos toda essa possibilidade, todo esse recurso, toda essa condição. Portanto, para terminar, eu queria dizer que nem o barbudinho aí do filme. Eu te amo. Muita paz a todos. Então, boa noite a todos. Está pedindo para lembrar a todos que, como no domingo passado não houve a aplicação de passe, e que na nossa prece final nós estaremos fazendo uma vibração geral para que as energias vibratórias alcancem os centros de forças de cada um de nós aqui presentes, para que possamos levar essas vibrações para os nossos lares. E que na sala do lado tem a água fluidificada para aqueles que queiram também tomar. A reflexão da noite, falando sobre o negue a si mesmo, a respeito do amor que devemos distribuir por onde passarmos, é a receita da qual nós, terráqueos, espíritos de provas e expiações, devemos acordar para essa necessidade, a fim de podermos nos libertar. Assim, a respeito daquilo que entendemos a respeito da história do moço com Jesus, buscar a nossa própria libertação. Todos os domingos, nas nossas reuniões normais, quando oramos a prece de São Francisco de Assis, dizemos sempre que a oração é um roteiro para as nossas ações
na nossa vida de relacionamento com os nossos companheiros de jornada aqui na existência terrestre, e que, portanto, nesse instante em que elevamos os nossos pensamentos a Deus e Jesus, que abrimos o nosso coração para que os amigos espirituais adentrem com suas vibrações, agradecendo por tudo quanto pudemos receber nesta noite, vamos, mais uma vez, ouvir o convite para a nossa mudança, da qual dissemos, favorece a nossa própria libertação. E oremos dizendo: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, consenti que eu leve o amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja treva. União, onde haja discórdia. E alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, ser compreendido o quanto compreender, e ser amado o quanto amar. Porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Glória a Deus nas alturas, paz a todos de boa vontade, e que possamos retornar em paz para os nossos lares, que assim seja.